Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, dar continuidade à aula de Constituição e Organização Política dos Países. A gente vai conversar inicialmente sobre os diferentes tipos de estados. Bom, eu tenho os estados unitários, que são aqueles estados que têm apenas o poder central, eles não são divididos em unidades federativas, como é o caso do Brasil. Exemplo, França e Uruguai. São países bem menores que o Brasil. O Uruguai, por exemplo, é dividido em departamentos, não são unidades federativas, e eles obedecem ao poder central de um presidente. Lembrando que o Uruguai ali proporcionalmente se equipara a Rio Grande do Sul, por exemplo. Quanto à França, também não tem essa divisão de unidades federativas, o presidente acaba exercendo seu poder. Sobre a França, ela vai voltar ali quando a gente falar em tipos de governo. Estados federados são exemplos, exemplos que a gente pode dar de estados federados é Brasil e Estados Unidos, são divididos em unidades federativas. Dependendo do país, essas unidades federativas podem ter determinada autonomia. Vamos um caso simples entre Brasil e Estados Unidos. As unidades federativas dos Estados Unidos, elas têm no caso, uma autonomia maior sobre alguns temas, como, por exemplo, a questão das armas, a questão do aborto, enfim. Enquanto o Brasil, essa autonomia passa muito pelas decisões do governo federal. Não são apenas Brasil e Estados Unidos considerados estados federados. Nós temos exemplos como a Argentina e a Espanha, que em vez de ter o nome de unidades federativas, tem o nome de províncias. Bom, aqui um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais estados que o Brasil. Vocês podem perceber, os Estados Unidos são um dos maiores países do mundo. A divisão dos estados, até o sistema, a lei eleitoral deles é diferente do nosso. Nós aqui, a democracia, a maioria vence. Os Estados Unidos tem a importância dos delegados. O candidato vencer dentro dos estados e ganhar os delegados. Muitas vezes, o candidato que tem a maioria no país todo não ganha a eleição. Os Estados Confederados, o melhor exemplo é o Reino Unido. Parece que o Reino Unido tem vários países dentro dele ali, tá? As unidades federativas dos Estados Confederados possuem uma autonomia maior que os Estados Federados. É o caso do Reino Unido, como, por exemplo, ele é ali formado por Irlanda do Norte, Inglaterra, País de Gales e Escócia, ali na Europa. Literalmente, né? E Escócia, Inglaterra, né? País de Gales e a Irlanda do Norte, por exemplo, podem jogar uma Copa do Mundo sozinhos. Por exemplo, aqui é o território da Inglaterra. Quando a gente fala Inglaterra, a gente está falando do Estado Confederado da Inglaterra. Quando a gente fala da Grã-Bretanha, a gente fala apenas da ilha que tem Escócia, País de Gales e Inglaterra. E quando a gente fala do Reino Unido, a gente coloca a Irlanda do Norte, que não é independente assim como a Irlanda é. Tá? Isso aqui dá um pano para manga, uma aula só sobre a geopolítica e as questões históricas envolvendo o Reino Unido e Irlanda, né? Nós vamos ter monarquias pelo mundo ainda, tá? São caracterizadas pela hereditariedade do poder que passa de pai para filho, que é um exemplo, Japão. Nós temos as repúblicas, que são caracterizadas pela alternância no poder, através de eleições, tem uma rotatividade muito maior dos líderes. O que acontece muitas vezes é que o mandato e quantas vezes essa pessoa pode ser eleita e reeleita varia de cada país. Na China, lá, por exemplo, o mandato é 10 anos. No Brasil é 4, pode ser reeleito uma vez. Algumas repúblicas que não são mais monarquias são autoritárias, como o caso da China e do Irã. O que significa isso? As pessoas têm uma certa liberdade menor, um poder menor de decisões quando comparado a repúblicas democráticas, como é o caso de países como o Brasil e os Estados Unidos. Um exemplo aqui, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Bom, agora vamos para os sistemas de governo. Bom, o sistema parlamentarista ele foi criado basicamente para controlar o poder dos antigos imperadores, das monarquias absolutas. A gente começa a ver que chefe de governo é uma coisa, chefe de Estado é outra. No Brasil, chefe de governo e chefe de Estado são a mesma pessoa. O sistema parlamentarista, como dito, ele foi criado para controlar o poder dos antigos líderes de monarquia. A figura do chefe de Estado é separada da figura do chefe de governo, que geralmente é denominado de primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro pode ser eleito geralmente de forma indireta ou direta. A função do chefe de Estado dentro de um sistema parlamentarista ela é mais simbólica. Tá? O chefe de governo não vota eletivo, direto ou indireto. Realmente é ele que comanda daí, tá?
Exemplo aqui, Angela Merkel, chanceler da Alemanha. No presidencialismo, o chefe de Estado é o mesmo que é chefe de governo. Começa a dividir. No parlamentarismo, a gente tem aquela figura ali de líder, por exemplo. O caso do Reino Unido, sistema parlamentarista. Porém, a rainha, chefe de Estado. O chefe de governo é o primeiro-ministro. Na Alemanha, o primeiro-ministro recebe o nome de chanceler. No presidencialismo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a junção entre o poder do Estado e o poder do governo. É a mesma pessoa, ok? Aí a gente vai ter um exemplo aqui de um presidente do Chile, né, o Sebastián Piñera. Bom, quando a gente fala do sistema misto, então, a gente está falando de um sistema intermediário entre o parlamentarista e o presidencialista. No sistema misto, o chefe de Estado ele é eleito, como no presidencialismo, mas é separado do chefe de governo, como no parlamentarismo. O chefe de Estado compõe, junto com o chefe de governo, o poder executivo, adquirindo uma função mais ativa que no parlamentarismo. Então, o chefe de Estado, né, no caso ali, vamos dar um exemplo, a França, o Macron é muito mais ativo que a Rainha Elizabeth lá no Reino Unido, né? Enfim, esse primeiro-ministro, geralmente ele é escolhido pelo chefe de Estado, tá? E esse sistema, muitas vezes, ele é denominado de semipresidencialista. Vocês vão ter aqui, então, Emmanuel Macron, presidente da França, junto com Jean Castex, acho que é assim que fala, né? Que foi escolhido no ano de 2020, o primeiro-ministro da França. A gente chega numa parte agora chamada de micropaíses. A gente falou de países. E como é que é num micropaís? O que é um micropaís? Bom, se ele é micro, é muito pequeno, será que ele tem toda essa constituição política? Bom, micropaís, como já diz, né, são minúsculos territórios que são reconhecidos pelos demais e, portanto, considerados independentes. Muitas vezes, esses países são menores que cidades brasileiras. Tratam-se de quê? Pequenos territórios que possuem seu próprio povo, estado e reconhecimento dos demais. Exemplos aqui, o mais famoso é o Vaticano, que não chega a ter 1 quilômetro quadrado. O exemplo do Vaticano, por exemplo, o exemplo do exemplo, né? Ele é liderado pelo Papa. Nós temos Mônaco, que é um principado lá dentro da França. Nós temos Nauru, uma pequena ilha, Tuvalu. San Marino, que é um país dentro da Itália. Liechtenstein, ali perto da Suíça. Maldivas, Malta, uma famosa ilha ali Mediterrâneo, no caso, enquanto nós temos Andorra, ali na Europa, na região da Espanha, ali, e Singapura, na Ásia, uma cidade-estado. Só por comparação, olha o tamanho do Brasil e o tamanho dos outros países. Nós temos, então, enclaves. O que seria um enclave? É um país situado totalmente dentro de outro país. Exemplo, San Marino, dentro da Itália, Lesoto, dentro da África do Sul. Aqui, o mapa de San Marino, o tamanho dele, né? E o mapa aqui de Lesoto dentro da África do Sul. Nós ainda vamos ter os exclaves, quando um país tem um território que não está ligado a esse território. Como assim? É quando tem o Brasil, por exemplo, daí entre o Brasil e um pedaço do seu território está a Argentina. Do outro lado da Argentina tem um pedacinho do Brasil. Isso é um exclave, a parte de um país que fica separado do restante do território. Um bom exemplo é Kaliningrado, que fica separado do território da Rússia. Bom, aqui é Kaliningrado, vocês podem ver que fica entre ele e a Rússia, ficam no caso, né, países como a Lituânia, a Estônia e a Letônia, que são as repúblicas do Balcã. Regionalização do mundo, tá? Esses países eles estão em conjuntos. A regionalização mais simples assim que nós temos é a dos continentes. Nós temos aqui a separação. Aqui esse mapa já traz a separação da América, que ela é um continente, mas ela também se subdivide. O continente europeu se subdivide, ele se divide, todos os continentes eles se subdividem em sub-regiões. Nós temos uma regionalização por desenvolvimento humano, os países com melhor qualidade de vida, os que têm menos qualidade de vida, assim por diante. Nós temos uma velha regionalização, uma velha ordem que às vezes ainda a gente usa termos dessa regionalização como primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa é uma regionalização que foi usada durante o período da Guerra Fria, onde o primeiro mundo era o mundo capitalista desenvolvido, o segundo mundo, o mundo socialista, e o terceiro mundo, o mundo capitalista subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Se a gente pensar que não existe, vamos dizer assim, um mundo socialista como existia na época da União Soviética,
A gente pode pensar que tem países socialistas, como Cuba, Coreia do Norte, mas eles não formam um mundo assim capaz de bater de frente com o mundo capitalista. Então, fica equivocado usar expressões como terceiro mundo para o Brasil, porque não existe mais essa divisão do mundo, a ordem bipolar que a gente diz. Temos hoje a divisão socioeconômica do Norte e Sul. No Norte seriam os países desenvolvidos e ricos, enquanto no Sul, subdesenvolvidos e pobres. Tá? É meio estranha essa subdivisão, né, essa divisão do mundo, porque se a gente for olhar no hemisfério dito norte ali da divisão econômica, tem países pobres, e no sul tem países que não são tão pobres assim, né? Tem ali uma certa estabilidade, qualidade de vida e tudo mais. E para encerrar, vamos mostrar, assim, então, para vocês uma regionalização, duas, na verdade, aqui da América, com diferentes pontos de vista. Porque a gente fala em regionalização, mas o que é uma regionalização? Regionalização é quando eu junto áreas por critérios de semelhanças. E do mesmo jeito que eu junto pelas semelhanças, eu vou separar pelas diferenças. Eu tenho dois tipos de regionalização dentro da América. Por exemplo, tem aqui a famosa divisão por localização, né? A parte norte, que engloba México, Estados Unidos e Canadá. A América Central, que pega o istmo aqui, que liga a América do Norte e a América do Sul, e a parte insular, que são as ilhas. Em contrapartida, eu tenho a divisão linguística, vamos dizer assim. América Latina, que são os países que falam predominantemente idiomas de origem latina, como, por exemplo, o português e o espanhol, e a América Anglo-Saxônica, que são países que falam idiomas de origem anglo-saxônica, como é o caso do inglês, presente nos Estados Unidos e no Canadá. Ok? Certo, gente? Um forte abraço. Até a próxima.